Olá, seja muito bem-vindo a mais essa etapa do curso Igrejas que Prevalecem, curso que a Igreja Presbiteriana de Itaparica vem ministrando todas as quartas-feiras, baseados nesse livro do Carlito Paes. Hoje a gente vai discutir sobre uma característica muito importante das igrejas que dão certo. Fala-se a respeito das igrejas empreendedoras. Esse termo empreendedora tem que ser muito bem esclarecido, porque ele pode ser visto com maus olhos por alguns irmãos. Não se trata aqui de conduzir a igreja como se ela fosse uma empresa, tá? A igreja é algo muito maior, muito mais complexo e muito mais completo, na verdade, do que uma empresa. Mas existem algumas características da liderança dessa igreja que têm sim a ver com o reino de Deus e têm a ver com esse sentimento de empreendedorismo que muitas pessoas levam para a vida profissional, mas que são fundamentais para a igreja de sucesso. Reflita bem sobre esse texto que está em 1 Samuel 12, 24. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Este versículo me chama muito a atenção, porque ele fala sobre duas características daqueles que vão ver as grandes coisas. A primeira é, primeiro, que a gente deve temer ao Senhor, e depois que a gente deve servi-lo fielmente e com todo o nosso coração. Ninguém vai ver as grandes coisas, ninguém vai ver coisas excepcionais se não tiver essa característica, que o texto fala como somente, mas que são muito difíceis para a gente ter, principalmente na fidelidade do serviço e principalmente na persistência. Então, algumas características dessas igrejas, e quando eu falo igrejas, a gente tem que pensar que não são edifícios, são pessoas, são líderes, são pastores, presbíteros, diáconos, professores e os membros desta igreja que, de alguma forma, desempenham algum papel de liderança. Temer ao Senhor e permanecer fiel e servi-lo de forma prática e de forma a levar a cabo ou a concretizar grandes coisas, que não somos nós que fazemos, mas sim o Senhor quem faz através de nós. Uma igreja que é empreendedora, ela tem como primeira característica, ela tem que ter uma certa ambição. Essas igrejas, elas não esperam as coisas acontecerem, elas vão lá e fazem. É necessário um incômodo, um sentimento de que a situação atual não é suficiente. Nós não podemos permanecer acomodados com o que nós já conquistamos até agora. Igrejas empreendedoras, elas veem uma possibilidade de mudar e mudar para melhor a vida das pessoas, dos seus membros e da cidade ao seu redor. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente abra os nossos olhos e vislumbre uma realidade maior. A gente não pode estar acomodado com o que nós temos agora. Nós precisamos ter uma ambição santa, uma ambição que busca coisas maiores pelo reino. Essas igrejas não ficam esperando a coisa cair do céu. Elas vão lá e fazem acontecer, elas realizam, elas traçam projetos e elas concretizam. Nós não podemos ficar, queridos, somente fosforilando, colocando as coisas no mundo das ideias. A gente precisa agir, a gente precisa realizar algo. Nós não podemos ficar felizes e satisfeitos com aquilo que nós já conquistamos até agora. As coisas que Deus fez através de nós são maravilhosas, são muito importantes. Vidas foram transformadas, pessoas foram restauradas, isso é muito bom, mas nós não podemos achar que só isso basta. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais para fazer através da nossa vida. Então, essa ambição,
é uma ambição que busca o melhor, algo mais grandioso. Essa ambição pelo reino é uma característica das igrejas que prevalecem sem sombra de dúvida. Mas essa ambição, ela é pautada num passo de fé. Queridos, todas as vezes que almejamos grandes coisas, essas coisas sempre serão maiores do que a nossa capacidade. Deus não vai nos chamar para fazer algo que nós poderemos fazer de qualquer jeito. Ninguém com esse tipo de pensamento vai conseguir algo significativo. Então, não é ver para crer, é crer para ver. Durante a história da nossa igreja, nós demos passos de fé relevantes. Uma igreja pequena, de repente, muitos irmãos mais antigos vão lembrar que não tínhamos dinheiro para construir um templo maior e a igreja estava crescendo. Então, nós resolvemos comprar uma tenda. Um passo ousado, um passo de fé. E nós compramos essa tenda sem ter o dinheiro para comprar a tenda, e essa tenda serviu de abrigo provisório por muitos anos para muita gente. A igreja teve uma explosão de crescimento e nós demos esse passo para poder ver as coisas acontecendo. E quando foi necessário, ou que nós percebemos que já era a hora de abrir mão da tenda e construir um templo, nós demos mais uma vez o passo de fé para construir um templo, comprar um terreno que nós não tínhamos condições de comprar. E Deus honrou esse passo de fé em todos os momentos. O que eu tenho percebido como membro desta igreja, e o autor do livro fala claramente dentro da experiência dele, é que, irmãos, nós nunca vamos poder ficar esperando as condições ideais acontecerem para fazer algo. Eu tenho visto de experiência própria. Quando nós não dispomos a fazer algo grandioso, algo maior do que as nossas condições atuais permitem, Deus honra e Deus fornece os meios necessários. Então, é necessário ter uma visão muito maior do que as nossas possibilidades atuais permitem. Isso é fé, é você vislumbrar algo e ter a convicção que Deus vai concretizar. Não porque Deus está submisso à nossa vontade, mas é porque nós cremos que a nossa visão foi dada por Deus. E Ele quer que concretizemos essa visão e Ele vai dar os meios necessários. Mas Ele só vai dar os meios necessários na medida que nós precisarmos. E se nós não dermos o primeiro passo de fé, nós não vamos precisar dos meios necessários. Então, é preciso crer para ver as coisas grandiosas acontecerem. Isso é fato comprovado e nós temos experimentado isso na nossa igreja por muitos e muitos anos. O segundo passo, ou o terceiro passo, na verdade, depois que você se incomodou com a sua situação atual e você deu esse passo de fé, que geralmente é muito maior que a nossa própria perna, vem a fidelidade. A fidelidade talvez seja o ponto mais sensível aqui da nossa discussão. Porque nós começamos inúmeros projetos. Quando eu falo nós, eu falo como igreja, mas eu falo como pessoas, como cristãos. Quantos projetos nós começamos e abandonamos pelo meio do caminho? Aquilo era ruim, aquilo não era um projeto bom, aquilo era uma coisa ruim. Seja você começar a fazer um exercício, ou entrar numa dieta, ou perder peso, ou tentar se preparar melhor para o seu trabalho, ou para o seu estudo, ou no seu ministério na igreja. Quantas vezes nós não perseveramos e deixamos de colher os frutos que poderíamos ter se tivéssemos a persistência necessária? Portanto, meus irmãos, depois que a gente inicia o projeto, se nós cremos que esse projeto é de Deus, devemos permanecer mesmo diante das dificuldades, devemos permanecer mesmo diante do impossível, permanecer mesmo que as circunstâncias apontem para o fracasso.
porque nós precisamos crer que é o Senhor quem vai viabilizar todas as coisas. Portanto, a persistência é uma característica de uma igreja que tem fé e de uma igreja que permanece fiel aos seus propósitos e aos seus princípios eternos. Portanto, meus irmãos, eu quero desafiar a todos nós a sermos mais persistentes nos projetos iniciados. Seja na sua vida de oração, devocional, de leitura da Bíblia, precisamos persistir e, diante das dificuldades que nos desviam pelo caminho, precisamos retornar para o caminho que o Senhor nos apontou, porque sabemos que é um caminho de vida. Por que vida? Porque na vida cristã, se você não está crescendo, você está morrendo. O seu corpo produz centenas de milhares de células a todo momento. E você perde centenas de milhares de células o tempo todo. Então, num determinado forma de pensar, mesmo que a sua estatura não esteja aumentando, está havendo crescimento celular no seu corpo. Células estão se multiplicando o tempo todo, regenerando tecidos, substituindo células velhas por células novas. A nossa vida cristã não é diferente. Se você parar de produzir células novas, você estará entrando em decomposição. Você estará morrendo. Você estará definhando. Quando você perde essa capacidade ou você reduz essa capacidade, o seu corpo envelhece. Os seus cabelos ficam brancos, você perde massa muscular, a sua pele fica deteriorada, porque o seu corpo, com o avançar da idade, já não consegue mais ter o crescimento celular necessário. Logo, você está morrendo, e estamos todos morrendo. Depois que você passou dos 30 anos, é só ladeira abaixo mesmo. Essa é a realidade da vida. Portanto, meus irmãos, não é te desanimar, mas se você aplicar isso na sua vida espiritual, se você não está evoluindo, se você não está crescendo, você está definhando, você está morrendo. E se a sua igreja não está crescendo, ou seja, se pessoas não estão se convertendo, se não está havendo gente nova chegando, se não está havendo discipulado, se pessoas não estão se achegando, esta igreja está fadada ao fracasso e ela vai morrer. Se ela não morrer agora, ela vai ficar agonizando por um bom tempo, vivendo num estado vegetativo, e esta igreja jamais será relevante. Portanto, meus irmãos, a ansiedade, a busca por crescer e se multiplicar é o que traz a vida para esta igreja. Se uma igreja não está em multiplicação, e aí a ideia dos pequenos grupos é interessante, porque são células se reproduzindo, essa igreja está viva, ela está se movimentando, ela está se regenerando, ela está sarando as pessoas, ela está mudando o ambiente ao seu redor. Portanto, ela está viva e relevante. Se ela está estagnada, ela está morta ou caminhando para o fracasso. Agora, meus irmãos, todo sonho, todo empreendimento na vida da igreja, ela sempre esbarra no obstáculo financeiro. Se nós queremos crescer, se nós queremos empreender como igreja, nós sempre vamos precisar do dinheiro. Não que o dinheiro seja o nosso objetivo, ele é um meio, porque é impossível fazermos as coisas sem recursos. Irmãos, a fé ela é importante, mas a fé ela vai nos providenciar agir como se tivéssemos os recursos. E os recursos Deus providencia, tanto recursos humanos, de pessoas que vão trabalhar, mas também recursos financeiros. Não adianta eu ter um grupo de pessoas convictas que é necessário crescer, se na hora que Deus dá o crescimento, essas pessoas não estão comprometidas em sustentar financeiramente esse projeto. A igreja tem despesas com o pessoal, com o templo,
se nós vamos construir um prédio novo, se nós vamos ampliar ou se nós vamos vender algo para comprar algo maior ou algo melhor, um equipamento de som, ou construir uma escola, ou equipar nossas salas de aula para que elas sirvam à nossa comunidade. Isso tudo requer comprometimento financeiro. Portanto, irmãos, Deus tem se mostrado fiel nesse aspecto. Eu sou testemunha disso porque eu estou no conselho e eu vejo. Deus jamais deixou de honrar. Quando nós precisamos investir dinheiro num projeto, os recursos vêm. E os irmãos dessa igreja são fiéis. Eu reparo, todas as vezes que nós iniciamos um projeto, os irmãos honram. Nós nunca deixamos de fazer aquilo que Deus nos apontou como visão por falta de recurso financeiro. E este recurso, ele vem da bênção de Deus sobre a vida dos irmãos que generosamente ofertam. Então, queridos, comprometimento financeiro, inclusive, mas não só financeiro, comprometimento do seu tempo, comprometimento da sua presença, comprometimento da sua divulgação. Tudo isso é comprometimento para que as coisas aconteçam. As dificuldades virão. Depois que nós começamos os projetos, nós precisamos de oração. Precisamos de oração porque, à medida que caminhamos e avançamos, Deus vai fazendo aquelas coisas que nós não podemos fazer. É preciso clamar pelo milagre. Muitas vezes, os projetos vão ficar em situações difíceis, situações que nós não vemos uma saída, situações em que Deus precisa agir, e Ele age muitas vezes, através de soluções que só Ele poderia providenciar. Portanto, uma igreja empreendedora, ela não é só uma igreja que projeta, ela não é só uma igreja que começa a fazer as coisas, e ela não é só uma igreja que dá o dinheiro. É uma igreja que ora, porque nós estamos lutando contra potestades e principados. O mundo não quer a mensagem do Evangelho. O mundo não quer a solução que a vida cristã dá para a vida das pessoas que estão sem esperanças. Nós temos adversários vorazes que somente uma igreja que ora é capaz de enfrentar. Porque aonde nós não podemos fazer, Deus opera o milagre através da igreja que ora. E por último, irmãos, não só a oração, mas o trabalho duro. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Isso é uma regra para a vida. Quando você ora como se tudo dependesse de Deus, você está falando para Deus, olha, Deus, realmente eu não sou capaz de fazer isso, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor faça acontecer. Mas na hora de pegar no batente, você não pode ficar esperando que Deus faça as coisas que é para você fazer. O trabalho é duro, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Portanto, meus irmãos, preste muita atenção nisso. Empreender, e quem é empresário sabe disso, não é tarefa fácil. Ninguém abre uma empresa, ninguém investe num negócio e fica esperando aquilo cair do céu. É necessário muito trabalho, muita dor de cabeça, horas de suor, noites fazendo projetos, trabalho pesado para que as coisas aconteçam. Nada vai cair no nosso colo. É necessário uma disposição para trabalhar como se todo o futuro dependesse do seu empenho, do seu zelo. E eu falo de trabalho, é trabalho mesmo. Qualquer ministério que você faça, você precisa investir nele.
seu esforço, sua energia. Você não pode fazer aquilo de qualquer jeito, você não pode fazer aquilo como se aquilo fosse algo dispensável. Não, você precisa se empenhar em fazer melhor aquilo que você já faz. Você precisa gastar sua energia em se aperfeiçoar e fazer aquilo que você faz de forma melhor, seja em qualquer área. É necessário gastar tempo treinando, estudando e, por que não, reavaliando os processos para que os resultados que você tem sejam melhores na próxima vez. E não ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo, sem ter resultado nenhum. Queridos, o trabalho é duro. Cristo nos chamou para uma tarefa difícil. A Bíblia fala que os anjos gostariam de fazer, mas foi reservado a nós. Portanto, meus irmãos, nós não vamos chegar em lugar nenhum se nós não arregaçarmos as mangas e nos dispusermos a trabalhar e a fazer. E se tem treinamento, vamos fazer o treinamento. E se tem que gastar tempo fazendo, vamos gastar nosso tempo. Vamos fazer com zelo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque, como diz o versículo que nós lemos, assim, através desta fidelidade e através desse serviço, e serviço é trabalho, nós vamos ver as coisas grandiosas que Deus vai fazer por nós. Portanto, querido, eu quero deixar essa mensagem para você. Reflita sobre essas características, pense nas coisas, nos pontos que nós precisamos melhorar e, acima de tudo, revigore as suas forças para o trabalho. Ninguém vai fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. Se você não fizer, o reino, o trabalho vai ficar comprometido, até que Deus levante outra pessoa. Não perca a oportunidade de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É uma bênção, é cansativo, você passa alguns aborrecimentos, você passa frustrações, mas Deus vai te recompensar, porque ver o resultado do seu esforço e a concretização dos sonhos que Deus deu para a vida da igreja não tem preço. Portanto, meus queridos, eu quero te convidar a refletir sobre isso e eu espero você até a próxima quarta-feira. Um grande abraço para todos.